Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faça este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizendo a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu empregado, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 7, do versículo 1 até o 10º do Evangelho de São Lucas. E nós nos deparamos com essa narração linda. Esse oficial romano, preocupado com a saúde daquele empregado dele que estava prestes à morte. E ele, sabendo que Jesus havia curado tantas pessoas, ele manda que os seus empregados vão lá ao encontro de Jesus para poder Jesus curar o empregado dele. Ele se tornou naquele momento um mediador. Ele pede para Jesus curar o empregado. Provavelmente ele gostava muito daquele empregado. E ele não queria que o empregado morresse. É importante guardar isso no coração. Ele não queria que o empregado morresse. E vai pedir Jesus a cura. E vocês viram que ele conseguiu. Jesus, vendo a fé daquele homem, daquele oficial, até se posicionando, dizendo que Jesus, que ele não era digno de receber Jesus na casa dele. Jesus, diante de toda essa ação, Jesus cura aquele homem. E aquele homem fica completamente curado. Aqui, meus irmãos, tem um ensinamento muito importante para nós. Eis o que nós devemos pedir a Jesus. Diante de tantos pedidos materiais que nós fazemos, eu quero um carro novo, eu quero pagar as contas de luz, Senhor, me ajuda a pagar as contas. Existe um pedido, meus irmãos, que nós devemos fazer. O pedido de salvar almas, de que as almas sejam salvas. Aqui existe uma questão muito importante para nós que nós pedimos, que nós precisamos entender. O empregado pede a Jesus que Jesus o cure,
porque ele estava à beira da morte. O oficial, que era romano, e aqui indica que ele era um pagão, mas como ele ouviu falar que Jesus estava fazendo tantas curas, ele envia agora os seus mensageiros para ir lá, para que Jesus pudesse curar aquele homem, para que ele não pudesse morrer. Entenderam? Ele pede a Jesus que Jesus cure aquele homem, para que aquele homem não morresse. Às vezes, meus irmãos, nós vivemos pedindo a Jesus a cura física, mas nós não pedimos a Jesus o principal, que é a salvação da alma. Porque a pessoa ser curada de uma doença física, Jesus, desculpa eu falar assim, por ele ser Deus, ele tira de letra. Jesus querendo, ou a pessoa querendo ou não, Jesus, ele cura a pessoa no seu físico. Mas quando se fala da salvação da alma, a pessoa ela precisa pedir: Senhor, salva a minha alma. Como nós também precisamos pedir a Deus pela salvação da alma daquelas pessoas que vivem na prostituição, daquelas pessoas que vivem no roubo, daquelas pessoas que não vão à missa, daquelas pessoas que não se confessam, aquelas pessoas que não querem dar perdão. Essas pessoas, elas precisam salvar a sua alma. E muitas vezes há uma necessidade de ter intercessores, pessoas que rezem pela salvação das almas, para que no decorrer da vida essas pessoas possam se arrepender e se salvar antes de morrer. Ele pediu a cura física daquele empregado. E Jesus, vendo a fé dele, Jesus o curou. E o empregado ficou curado. Mas eu pergunto para você, você tem pedido a Jesus, primeiramente pela salvação da sua alma? Porque nós não podemos morrer em estado de pecado mortal, porque se nós morrermos em estado de pecado mortal, nós iremos para o inferno, meus irmãos. Isso é uma grande verdade. Então, primeiramente, nós temos que pedir: Senhor, salva minha alma, que eu não me perca. E depois, nós precisamos perceber que ao nosso redor tem muitas pessoas que estão vivendo na vida de pecado, que estão longe de Deus, que fisicamente elas estão até boas de saúde, mas espiritualmente elas estão enfermas, elas estão doentes, elas estão com aquele câncer em fase terminal e não tem ninguém que peça pela salvação delas. Então é preciso pedir também pela salvação dos outros e pela nossa salvação. Porque às vezes a gente fica numa preocupação somente em resolver problemas materiais, doenças físicas. Tem pessoas, meus irmãos, que elas já estão para morrer e elas vão morrer mesmo. E elas estão em estado de pecado mortal. E elas precisariam, por exemplo, de um sacerdote. Às vezes ela está arrependida e ela pede um sacerdote. E a gente fica naquela preocupação somente de curar a pessoa fisicamente. Mas ela já vai morrer. Ela irá prestar contas a Deus e ela necessita ali de uma absolvição antes de morrer. Ela precisa do arrependimento. Tem pessoas que estão endurecidas, com o coração duro, e elas não querem se arrepender. E precisa de ter pessoas que intercedam, que rezem
pela conversão delas, para que elas salvem a alma. Porque quando nós morremos, a nossa alma sai do nosso corpo e ela vai ao encontro de Deus. E ali vai prestar contas. Se elas morrem em estado de pecado mortal, a alma vai diante de Deus. E lá não tem jeito. Vai ser condenado ao inferno. E por isso nós não podemos morrer em estado de pecado mortal. Você vê que esse oficial pede ali intercessão de Jesus, vai lá, pede ali para aqueles empregados irem lá e pedirem: meu empregado está morrendo. Ou seja, essa pessoa que eu conheço, que está aí, que você conhece, ela está em estado de pecado mortal, está prestes a morrer. E ninguém reza pela salvação delas. Por isso que na primeira leitura é interessante, veja o que é que São Paulo está dizendo a Timóteo. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 até o 8º. Ele diz assim: caríssimos, antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos os que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Agora veja, Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Está vendo a súplica? Aquele oficial pediu a Jesus a cura, embora tenha sido a cura física. Ele pediu e Jesus o curou. Só que a cura física é cura física. A pessoa ela pode ser curada fisicamente, mas ela pode estar com a alma em estado de pecado mortal. Então, de que adianta ela ser curada fisicamente se ela não é curada na sua alma? Se ela não se arrepende dos pecados? Então, Jesus está dizendo que é para, aqui pela boca de São Paulo, né? Ele está dizendo o seguinte, que nós precisamos rezar pelos governantes. Meus irmãos, tem muitos governantes que têm morrido em estado de pecado mortal e foram para o inferno. Está vendo o que Paulo está dizendo para Timóteo? Façamos prece, orações e súplicas e ações de graça por todos os homens. Olha, por todos os homens. Claro que todos os homens está incluído homens e mulheres, né? Porque senão agora o pessoal fica dizendo, só os homens. Não. Aqui significa de um modo geral. Os homens, mulheres, crianças, todos. Então, que rezemos por todos os homens. Agora ele vai distinguindo agora pelos que governam e por todos os que ocupam altos cargos. Porque aqueles que ocupam altos cargos irão prestar contas a Deus. Quanto maior cargo se tem, maior será a sua prestação de contas diante de Deus. Se exerceu bem, o céu; se não exerceram bem, o inferno. Então, por todos os governantes, por todos aqueles que têm cargo, a fim de que possam levar uma vida tranquila e serena. Essa vida tranquila e serena é uma vida com Deus. A vida sacramental tem que estar em dia no seu sacramento, tem que ser católico, tem que ser de Deus. Ter tranquilidade é isso, é não ter problema de consciência, a fim de que possam levar uma vida tranquila e serena com toda a piedade e dignidade. O homem piedoso é aquele que ama a Deus. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Agora veja, Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Todos precisam se salvar.
quantas pessoas que estão bem de saúde, mas não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, não se confessam, não vão à missa. E essas pessoas precisam se salvar e é preciso ter pessoas que rezem pela salvação dessas almas. Você está compreendendo? Porque a atitude do oficial foi uma atitude de intercessor. Ele intercedeu pela cura do oficial. E nós precisamos interceder, pedir a Deus pela salvação das almas. Porque uma pessoa que não se converte, não muda de vida, vive no lamaçal do pecado, ela não vai se salvar. Morrendo, ela é condenada ao inferno. E aqui, Paulo continua. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus que se entregou em resgate por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus. Esse tempo estabelecido por Deus é o tempo entre a morte, ressurreição de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Nesse espaço de tempo, as pessoas precisarão se converter, se voltar para nosso Senhor Jesus Cristo, levar uma vida santa. Porque se elas não levam essa vida santa, o Senhor virá a qualquer momento. E se as pessoas não estiverem convertidas, serão condenadas ao inferno. E as que se converterem estarão salvas e irão para o céu. Ele diz: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus que se entregou em resgate por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus. E para este testemunho eu fui designado pregador e apóstolo, e falo a verdade, não minto. Mestre das nações pagãs, na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo o lugar os homens façam a oração, erguendo as mãos santas, sem ira e sem discussão, pedindo a Deus pela salvação das almas. Só Jesus salva, meus irmãos. Mas Ele conta com as nossas intercessões, os nossos pedidos pela salvação das almas. Então, o processo é o seguinte: nós pedimos a Jesus que Jesus salve as almas. E isso é uma intercessão. Como nós também pedimos aos santos, e isso nós católicos, nós cremos nisso, e nós sabemos que só Jesus é quem salva, mas nós pedimos também a intercessão dos santos, que já estão diante de Deus, já estão na glória. Então nós pedimos àqueles que já estão no céu, pedimos a intercessão deles, porque estão mais próximos de Jesus ainda, para que Jesus possa salvar esse ou aquele parente nosso. Então nós pedimos a intercessão dos nossos irmãos aqui na terra, isso se chama comunhão dos santos, né? Pedimos a intercessão. Olha, reze pela salvação do meu esposo, reze pela salvação da minha esposa, reze pela salvação do meu filho. O meu filho, o meu esposo, a minha esposa estão longe de Deus. Reze por tal pessoa que eu conheço, entrou no mundo das drogas, está numa vida errada. E eu estou com medo, eu estou preocupado dessa pessoa morrer e não se salvar. Aí nós vamos pedindo uns aos outros intercessão. Mas como nós católicos, nós cremos que os santos, aqueles que serviram a Deus, estão diante de Deus. Aí nós pedimos também a mediação dos santos, para que os santos possam, eles que estão diante de Deus, possam também mediar, rezar por nós. E aí os santos pedem para Jesus, eles já estão lá. Aí Jesus vai dando as oportunidades para que os outros se salvem. Você está entendendo o que é a comunhão dos santos?
Jesus é o único Salvador. Ele é o mediador entre nós e o Pai. Mas entre nós e Jesus, nós podemos pedir. Então, nós pedimos para os nossos amigos que interceda, os nossos amigos de oração, pedimos essa intercessão e pedimos também aos santos que já estão lá, eles que já estão mais próximos de nosso Senhor Jesus Cristo. Você entendeu? Para que todos se salvem, como Paulo está pedindo. Às vezes nós somos obcecados em pedir somente a cura do corpo, mas nós não pedimos pela salvação da alma dos nossos irmãos. Então peçamos na oração do terço, nas orações que você faz diariamente, quando você for à missa, pede pela salvação dos seus, por aqueles que estão no adultério, no mundo da droga, no tráfico, aqueles que estão longe de Deus e que não querem saber de Deus, aqueles que mudaram, saíram da Igreja Católica e foram para outras religiões, todos esses precisam se salvar. Rezemos, meus irmãos, pela conversão dos pecadores, como Nossa Senhora pediu aos pastorinhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.